meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o Chevrolet Monza, de onde veio, o que come. E para falar sobre o Chevrolet Monza, o que foi vendido aqui no Brasil, não vamos confundir com o Chevrolet Monza americano, porque o Chevrolet Monza americano, ele não tem nada a ver com o Monza brasileiro. Ele é outro carro totalmente diferente, inclusive a sua origem é totalmente diferente, o motor dele também é totalmente diferente, ele tem um motor V8 de 132 cavalos a 4.000 RPM, ele é um carro totalmente diferente. Se você gostar desse tipo de conteúdo, dá um like, senta o dedo no like. Eu te convido também a se inscrever nesse canal. Agora chega desse papo de youtuber e vamos falar sobre o Monza brasileiro. Devido a rumores que ia ocorrer uma crise do petróleo, a General Motors ela chama engenheiros de toda a parte do mundo. Ela chama engenheiros dos Estados Unidos, do Japão, Inglaterra e África do Sul para fazer um carro que seria um carro global, um carro que tivesse essa economia de combustível que eles estavam tanto procurando. Em 1970, a subsidiária da General Motors europeia, que lá se chama Opel, lança um carro em Portugal. Um carro chamado Ascona, motor dianteiro de 80 cavalos a 4.100 RPMs. Em 1975, esse Opel Ascona ele ganha sua primeira restilização. Ele já fica parecendo o nosso Monza que foi vendido aqui no Brasil. Em 1977, eles começam a fazer alguns testes do Ascona no território brasileiro para adequar ao território brasileiro. Muitas vezes esses carros na Europa eles tinham uma suspensão bem mais fraca que os carros do Brasil, porque aqui no Brasil, como tem muito buraco, o solo brasileiro parece um solo lunar perto do solo europeu, então eles tinham que fazer testes. E também devido ao nosso clima ser um clima diferente do clima deles, esses testes também serviam para a adequação do motor, a adequação da suspensão. Então eles começam em 1977 a testar o Ascona para lançar o Ascona aqui no Brasil. Já com tudo feito, o Ascona, já tiraram todos os problemas que o Ascona teria se fosse lançado logo de cara aqui no Brasil. Em 79 essas adequações já estavam feitas, só que antes de lançar o Ascona, a Chevrolet queria escutar a opinião do público, a opinião de clientes que já eram da Chevrolet. Algumas pessoas responderam, outras não. As que responderam, sim, eles gostariam de ter o Ascona aqui no Brasil, só que eles não gostaram do nome. Então a Chevrolet reparou que o nome Ascona não daria muito certo aqui no Brasil. Então eles mudaram o nome de Ascona para Monza. Foi uma homenagem ao circuito de Monza que ocorre lá na Itália. A Itália tem uma cidade chamada Monza e tem um grande prêmio, um circuito de corrida, que é o Grande Prêmio de Monza. E devido a esse Grande Prêmio de Monza é que tem o nome do nosso Monza. Em 1981, lá na Europa, o Ascona ele recebe uma outra restilização. Só que essa restilização ele já fica igual o nosso Monza brasileiro. Tem duas versões, ele tem a versão sedã e a versão hatch, são iguais ao nosso Monza. Ele tem uma opção do hatch que não foi lançada aqui no Brasil, que é o hatch de 4 portas. Ele tem a opção do hatch 2 portas também, e também tem a opção do sedã, tanto 4 portas como as 2 portas. Em 1982, o Monza é lançado aqui no Brasil, com o mesmo motor 1600 europeu. Reza a lenda que eles não iam lançar o Monza em 82, eles iam lançar o Monza em 83, porque eles já estavam projetando um motor que seria um motor para o Brasil, que começou a ocupar os Monzas em 83, que é o motor 1.8. Eles lançaram o Monza com motor 1.6 mesmo, porque a concorrência já estava se antecipando. A Ford tinha lançado o Del Rey, que já tinha um desenho mais moderno. A Volkswagen tinha lançado o Gol, já tinha lançado o Voyage, que também já tinha um desenho mais moderno. E a Chevrolet viu que ela estava ficando um pouco para trás, então ela resolveu lançar o Monza com motor 1600 mesmo em 82, ao invés de lançá-lo em 83. Ele sai com motor europeu, esse Monza, e só sai na versão hatch de 2 portas no ano de 1982. Em 1983, o Monza já começa a ter um motor brasileiro, um motor de 1.8 de 86 cavalos a 5.200 RPM. E ele ganha também em 83 a versão sedã. Tem o sedã tanto na versão de 2 portas como na versão de 4 portas. E seu painel esse ano ele ganha o opcional
de contagiros. Antes ele só tinha o velocímetro aqui dos lados, marcador de temperatura e marcador de combustível. Ele continua sendo oferecido o painel mais simples até o final da sua vida. Só que esse ano, se você quisesse com RPM, você podia ter um velocímetro, com RPM, com marcador aqui no meio, marcador de combustível e marcador de temperatura. Já é oferecido também um painel um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais completo. E nesse ano de 1983 ele ganha o título de O Carro do Ano, título cedido pela revista Autosport. Em 1986 é lançada uma versão mais esportiva do Monza, que é a versão SR. E nesse ano também é lançado o Monza Classic, com motor 2.0 de 110 cavalos a 5.200 RPM. O Monza Classic ele já sai com vários opcionais a mais que não era oferecido no Monza. O painel dele, além do RPM, do marcador de combustível e do marcador de temperatura, também tinha marcador de consumo e também tinha marcador de voltímetro da bateria. E ele tinha também o opcional de ar-condicionado. Nessa época, embora era meio raro ar-condicionado, mas quando o Monza colocou o ar-condicionado no Monza, ele era o ar-condicionado que mais gelava de todos os carros que tinham ar-condicionado. Esse Monza Classic ele é lançado no final desse ano de 1986, já com o modelo 87. Em 87 é lançado de vez o Monza Classic. Quem comprasse esse carro, o pré-lançamento, já tinha a opção de 2.0 e completo. Agora, com opcionais, você podia ter o ar-condicionado ou não, você podia ter o painel completo ou sem o marcador de voltímetro da bateria e sem o marcador de consumo de combustível. E você podia também ter o motor 1.8, ou seja, você podia ter o Classic mais completo ou o Classic um pouquinho mais básico. Ele não chegava a ser tão básico quanto o Monza normal. E a versão do Monza esportivo, do Monza SR, que foi lançado lá em 86 também, nesse ano seguinte, de 87, ele passa a ter um motor 2.0 de 110 cavalos, o mesmo que foi oferecido no Monza Classic de pré-lançamento. Em 1988, o Monza Hatch ele é tirado de linha, ficando apenas com a versão sedã e a versão SR, pelo menos até o ano seguinte, porque em 1989 o Monza SR também é tirado de linha e seu motor 1.8 passa a ter 98 cavalos a 5.200 RPM e seu motor 2.0 passa a ter 116 cavalos a 5.400 RPM. Em 1991 ele ganha sua primeira restilização Monza. Seu visual interno ele muda totalmente, ele muda a tampa traseira, ele muda a capô, ele muda o desenho das portas, muda as lanternas traseiras, muda os para-choque, muda farol, muda a grade, ele é todo mudado na parte externa. A parte interna dele, a única coisa que muda é o friso em cima do porta-luvas. Antes era um negócio liso e agora ele tem uns frisos na direção da saída de ar. Esse Monza mais novo, ele ganha um apelido de Monza Tubarão. Apelido até carinhoso, né, para falar da versão do Monza, né, Monza Tubarão. Em 1994, lançado o Monza Retec. O que esse Monza Retec tinha diferente do Monza normal? Ele tinha painel digital. O painel digital também sempre, desde 87, era oferecido no Monza Classic. Só que o Monza Retec ele já tinha esse painel de série, o painel digital. E esse Monza Retec ele também tinha ABS de série, ou seja, o freio dele também era um freio melhor. Foi produzido nesse ano apenas 500 unidades desse Monza Retec. Ficou uma série assim bem especial mesmo. Em 1996, o Monza é tirado de linha com 860 mil unidades, 810 Monza produzido. Em 2019, lá em Pequim, na China, foi lançado um Monza. Não tem nada a ver com esse Monza que foi vendido aqui no Brasil, com esse Monza que foi vendido até aí em 96. Ele é um Monza totalmente moderno, ele não é uma releitura, ele não tem nada a ver com esse Monza, só o nome que é o mesmo. Ele tem um motor híbrido, esse Monza. Você pode funcionar ele tanto a combustão como a elétrico. A Chevrolet, até pelo menos ao momento da gravação desse vídeo, disse que não tem a intenção de vender esse Monza aqui no território brasileiro, porque o brasileiro não está aderindo muito aos carros elétricos, que nem está acontecendo na Europa, Japão, Estados Unidos. O brasileiro ainda prefere carro a combustão, então eles não têm a ideia de trazer esse Monza para o Brasil. Esse Monza aí, na verdade, a única coisa que tem igual ao Monza antigo é o nome realmente. Atualmente, esse Monza híbrido, ele é produzido no México e na China. Bem, meus amigos, esse foi o nosso vídeo.
Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você, meu amigo, ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.